Os acionistas da Petrobras aprovaram as mudanças no Estatuto Social da estatal propostas pelo Conselho de Administração. Entre elas está a retirada do trecho da lei das estatais que proibia as indicações de políticos para cargos na alta cúpula da empresa. A decisão foi tomada nesta quinta-feira. No entanto, a Petrobras ainda vai precisar esperar para fazer as mudanças no Estatuto. O novo texto não poderá ser implementado até o julgamento de uma ação que tramita no Tribunal de Contas da União. O TCU analisa indícios de irregularidades da proposta. O relator, ministro Jorge Oliveira, deu um prazo aí de 15 dias para a Petrobras se manifestar sobre as controvérsias dessa alteração. Adalberto Piotto, Petrobras talvez seja a empresa mais roubada do mundo. Depois aí de uma pausa, o PT está de volta querendo de novo distribuir cargos para a companheirada. Será que vai conseguir? Paula, vamos fazer um histórico rápido. Lá em 2016, o governo Temer já foi aprovada a lei das estatais, a nova lei das estatais. Foi para tornar regular, honesto, correto, preocupado com questões republicanas, o que tinha sido capa de noticiário policial envolvendo as estatais no governo de Dilma Rousseff, resquício do governo Lula também. Essa lei foi aprovada no Congresso Nacional. Eu vou repetir a frase. Essa lei foi aprovada, discutida, como no trâmite constitucional aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, em 2023, dia 16/13, eu acho, em março, para ser preciso, não sei exatamente o dia, mas em março, o ministro Lewandowski, ainda na corte, concedeu uma liminar suspendendo, tornando inconstitucional o trecho que proibia as estatais de ter essa influência política danosa à administração de uma estatal, ou seja, a indicação de políticos para cargos dentro de estatais. Uma liminar, uma decisão monocrática ofendendo uma decisão do Congresso Nacional lá de 2016. Essa lei não foi julgada ainda pelo Supremo Tribunal Federal, o pleno, ou seja, a liminar do ministro Lewandowski. Quando a gente diz que o Supremo é hoje fonte de insegurança jurídica, está aqui mais um exemplo. Por que demorar tanto para julgar uma liminar como essa? A liminar não pode esperar tanto tempo assim. Neste meio tempo, o que faz a Petrobras? Vai lá, reúne o seu conselho, por uma votação um pouco acima de 50%, diz que pode. O único com um mínimo de senso republicano e de legalidade é o Tribunal de Contas da União, que falou, calma aí, não se pode fazer desta maneira. Agora a gente está dependendo do Supremo Tribunal Federal que faça o julgamento. De novo, o Supremo vai julgar no pleno uma lei que já vem desde 2016, que sim, recuperou as estatais do país, que foram arrebentadas e foram noticiário de polícia durante o governo de Dilma Rousseff, do PT, o mesmo partido do presidente Lula. Para se ter uma ideia, nesse momento, a Petrobras, quando foi anunciada essa liminar do ministro Lewandowski, perdeu 32 bilhões de valor de mercado lá atrás, em março. Agora, recentemente, de novo, tem uma nota pública sobre retrocessos na lei das estatais. É assinado aqui por um monte de gente interessante, importante aqui. Está aqui, olha, Transparência Internacional Brasil, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Câmara de Comércio Internacional, Instituto Etos, Associação dos Investidores no Mercado de Capitais, Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais, todos contrários a justamente essa mudança. Absolutamente, para usar uma expressão que o ministro Gilmar Mendes usou recentemente, casuística. Nós estamos falando de uma lei, de novo, vamos nos ater a fatos. A lei é de 2016. Aquela lei das estatais, do governo Michel Temer, recuperou as estatais, todas endividadas e envolvidas em escândalos de corrupção. Agora vem o ministro Lewandowski, num ato monocrático lá, em março deste ano, e simplesmente suspende esta parte da lei que ele julga inconstitucional numa liminar monocrática. O Supremo ainda não julgou. Se isso não for insegurança jurídica e atentar contra tudo que deu certo no governo Temer, que sim recuperou a economia brasileira, porque sim trouxe moralidade à questão das estatais, não tem outro nome para dar. Ou seja, isso é um retrocesso. Curioso que, neste caso, voltando a essa imprensa que se fez de cega diante de tantas arbitrariedades do STF em relação às liberdades constitucionais, à lógica constitucional, neste caso, boa parte está preocupada com isso também.
está acordando. Mas é assim, né? Lampejos de acordar. Não é um acordar assim de verdade para ter um dia de trabalho pela frente justo e honesto como todos os brasileiros. Bom, Alexandre Piotto fez um resumo aí do avanço que foi a aprovação da lei das estatais lá em 2016 e agora a gente observa aí, andamos algumas casas para trás com essa aprovação dos acionistas aí para alteração das indicações políticas na Petrobras. O Piotto não fez só um resumo, ele falou tudo, é exatamente isso. E está aí o mercado reclamando, que está politizada de novo, partidarizada a Petrobras, né? Derrubando toda a legislação que foi feita num período sob o impacto do desastre Dilma, do caos Dilma, né? e da Lava Jato. Fizeram uma legislação moralizadora do setor público. Teto de gastos, por exemplo. Né? Estão derrubando tudo, emasculando a moralização. Né? Inclusive nessa história aí de botar político na direção da Petrobras. O atual presidente da Petrobras é um senador do PT que já saiu do Senado e foi direto para a Petrobras. E aí a gente está vendo que a programação de privatização de refinarias já parou, deixando gente na mão, né, os interessados na mão. Como assim? Isso é uma questão de credibilidade no mercado. Uma sociedade anônima trabalha com credibilidade de mercado. O crédito de um governo é cumprir as obrigações. Estão sendo descumpridas por motivos políticos, ideológicos, porque a ideologia é da estatização.